Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Júlia Dal Santo, CEO do Grupo Guarida. Júlia, seja bem-vinda ao nosso Rio Grande que dá certo. Olá, Osiris, é um prazer estar falando aqui contigo hoje. Obrigada pelo convite. Prazer todo nosso, uma empresa familiar que se profissionalizou, fez agora 46 anos, nasceu em 1977 e veio configurando a história do mercado imobiliário aqui na capital e também no Rio Grande do Sul. Vamos contar um pouco dessa história. Tu estás na empresa, e é uma empresa familiar, começou com teus tios, depois teu pai, já desde os 13 anos, é isso, né? 13 anos, posso dizer que metade da minha vida dentro da imobiliária já. Começou em que departamento com 13 anos? Eu comecei, eu acho que isso foi um ponto bem positivo, que foi onde o meu pai resolveu seguir os passos da experiência dele, atendendo no balcão mesmo. Então, passei por todas as áreas da empresa, atendi cliente no balcão, para depois ir para outras áreas, onde eu tive a oportunidade de ir para a área de sucesso do cliente, que na época a gente chamava de qualidade, atendendo reclamação, ouvidoria, toda a parte de elogios, pesquisa de satisfação, onde me deu a oportunidade de aprender de maneira sistemática mesmo como é que funcionava a empresa, uma visão sistêmica da empresa. Depois disso, ainda fiz um trainee, onde eu passei por todas as áreas da empresa, e de todas, eu digo todas mesmo, né? Por escadinha, então. Com todas as... E apresentava projetos a cada final de experiência para demonstrar, de fato, o resultado do trainee. E aí foi onde eu assumi uma área na locação, na área de aluguéis, que era a área administrativa. Depois de um tempo assumi a direção e fiquei durante 6 anos como diretora da área de locação, bem no momento de transição, de transformação, digitalização da área de aluguéis. A empresa começou lá em 77 com teus tios, não é? Isso, são 3 irmãos e como toda história de empresa familiar, iniciou com pouco recurso e muita vontade de fazer acontecer, né? Então eles tiveram toda a dedicação para fazer dar certo durante anos, muito trabalho depositado, até de fato conseguir o reconhecimento da cidade e da sociedade como um todo, e hoje do Estado e do Brasil. Hoje a gente tem uma posição privilegiada, a gente está entre as 5 maiores do Brasil e com certeza lá em 1977 nem se passava na cabeça de cada um poder chegar onde a gente chegou, né? Depois que os meus tios fizeram todo esse trabalho, o meu pai assumiu a empresa, isso faz muitos anos já, e ele ficou muitos anos à frente junto com os familiares também que estavam na operação, que são sócios da empresa, a Yara e o Juliano, até que a gente se preparou para esse novo momento de uma nova geração, né, que foi algo bastante preparado e planejado, já que empresa familiar nem sempre esse é um assunto debatido, né? Exatamente, não se preparam geralmente, né? Mas já tem passado por aqui grandes cases de empresas familiares que se profissionalizaram dentro da própria família. Agora, tu subiu essa escadinha, veio se preparando. O quão foi importante passar por todos esses departamentos até chegar a CEO, que foi em 2022, teu pai passou o cargo, né? Isso. Eu acho que foi essencial. Cair de paraquedas numa empresa que tem um legado, tem um risco enorme de colocar tudo a perder. Então, eu não tive dificuldade nem com a própria equipe, porque a equipe já me conhecia, eu domino o processo. Então, na verdade, foi muito mais fácil e a prática e a experiência acaba nos ajudando. Lógico que ainda tenho muito pela frente para aprender, não tenho dúvida disso. Mas eu acho que isso foi muito importante para estar aqui e, além disso, também o próprio fato de estar sendo preparada, sabendo onde ia chegar. O planejamento sucessório na empresa nunca foi tabu, né? É sempre difícil falar porque normalmente envolve morte, briga, separação. Então, as empresas e às vezes são fogem. vários irmãos também. Exato. No nosso caso, a gente quis fazer diferente. Falar abertamente sobre o planejamento sucessório, quando ele iria acontecer, até para não perder o timing disso também. E, então, para mim foi muito bom, porque hoje a gente tem um conselho de administração completamente profissionalizado, são os 3 sócios e mais 2 conselheiros externos, totalmente isentos de qualquer relação familiar, o que torna a tomada de decisão na empresa muito mais profissional, garante e perpetua a empresa, né, no caminho da profissionalização. Vamos falar um pouquinho dessa linha de tempo, que se confunde também, nos últimos 15 anos, com a tua trajetória dentro da empresa. Coube a ti fazer um momento que é importantíssimo para o mercado imobiliário, e que é uma virada de página tremenda, que é a digitalização. Como é que foi? Tu construir essa digitalização, ainda não era CEO, estava num dos departamentos, e fazer essa revolução dentro da Guarida?
Bem na época que eu assumi a área da locação, foi a época que a locação em si estava se transformando e a gente foi protagonista. Então, a gente foi a primeira empresa a implantar todo o processo completamente online, onde antes a gente dependia de fiador, uma etapa toda burocrática para alocar, tinha que ser presencial. Às vezes era 2 fiadores até, né? E ainda em 2017 ou 2018 a gente implantou esse processo totalmente digital, então foi o primeiro aqui no Rio Grande do Sul. E, sinceramente, eu não sei nem como é que a gente não consegue se imaginar hoje voltando ao que era antes, né? Então, a gente preparou, é muito investimento em tecnologia, muito investimento mesmo, mas eu acho que tem uma premissa super importante, que é não esquecer do ser humano naquilo que o ser humano é insubstituível. Então, a gente tem a premissa do tecnologia para facilitar e olho no olho para aproximar. Se a gente precisa de um ser humano para fazer o papel de ser humano, a gente está com a equipe preparada para fazer isso. Então, a tecnologia ela é meio, ela não é fim, né? Então, a gente tem muito cuidado com as pessoas em relação ao treinamento, capacitação, valorização da nossa equipe. Isso, né? É uma essência nossa. Agora, a partir daí, houve uma revolução no mercado, né? Isso. Porque saiu-se da simples visita para os sites, para as comunicações eletrônicas, o mercado foi revolucionado a partir daí. Com muito mais agilidade, com muito mais transparência nos processos, e é uma tendência cada vez mais o consumidor buscar esses multicanais, né? Então, as empresas têm que estar preparadas para acompanhar esse movimento. Hoje, primeiro visita o imóvel no canal, né? Na plataforma que ele tiver, seja site, seja YouTube, seja a plataforma que a imobiliária estiver atualizando, e depois faz a visita presencial, né? Exato. Faz a escolha primeiro, né? E muitos nem querem fazer a visita presencial, fazem com parte da nossa equipe por videochamada. Sim, porque a tecnologia, tu pode fazer um tour hoje dentro de um imóvel que queira comprar ou alugar pela tecnologia. Exatamente, né? Exatamente. Mudou bastante, e o processo em si também de locação, que antes demorava dias, hoje a gente aluga no mesmo dia, na mesma tarde às vezes, então, mesma manhã. Então, realmente, tornou o processo muito mais ágil e cômodo, uma experiência muito mais positiva para o cliente. Menos papel, mais agilidade e cliente mais satisfeito. Com certeza. Né? Vamos falar um pouquinho do guarda-chuva da Guarida, que tu comandas já há um ano como CEO. É o Grupo Guarida, que outras empresas estão nesse guarda-chuva? O Grupo Guarida hoje tem o escopo de atuação em seguros, corretora de seguros, soluções financeiras e o que a gente sempre teve, que foi aluguéis, condomínios e vendas. Então, na parte de seguros, a gente tem um amplo portfólio de produtos, e principalmente os voltados para o mercado imobiliário. A gente é especialista no mercado imobiliário, então seguro é uma questão bem técnica, e seguro para o mercado imobiliário é ainda mais. A cobertura tem que ser super bem preparada. Específico, né? Específico. Então, a gente atua dessa maneira com produtos exclusivos da Guarida. Então, tem produtos que não se encontram em qualquer prateleira. É exclusivo nosso. E soluções financeiras é a nossa caçula, que a gente diz, que a gente implantou recentemente, de uma necessidade dos clientes mesmo, de antecipação de recursos. Então, o proprietário que quer fazer uma obra, a gente sabe que tem muitos imóveis em Porto Alegre. É um banco, uma financiadora. Isso, é como se fosse uma financiadora, né? Não é esse o termo jurídico, sim. Mas para facilitar é isso mesmo. A gente antecipa recursos, porque a gente sabe que tem muitos imóveis em Porto Alegre que precisam de reforma, e o proprietário não tem recurso para fazer e às vezes nem tempo. Então, a gente gere a obra, antecipa o recurso, desconta do aluguel, né? E além disso, também antecipação de recursos para qualquer fim. Se o proprietário tem imóvel alocado conosco, a gente consegue antecipar e descontar do aluguel. E condomínio, que aí abre um leque enorme, né, de não só obra, como terceirização, serviços, né? Serviço, energia fotovoltaica, enfim, tem uma infinidade de necessidades que os condomínios nos procuram para antecipar recursos. Quantos condomínios gere hoje a Guarida aqui no estado? A Guarida está entre as 5 maiores do país, uma posição que muito nos orgulha num mercado tão competitivo e pulverizado, né? E nós temos hoje mais de 2.100 condomínios. É bastante, né? É bastante, mais de 100 mil clientes atendidos. E ao longo do tempo foram feitas parcerias, e a Guarida acabou saindo da capital, foi também para o litoral, né? O que representa o litoral para a Guarida hoje, em matéria de mercado? Hoje nós atuamos em muitos municípios do Rio Grande do Sul, mas temos sede em Torres e Capão da Canoa também, onde a gente tem uma posição de liderança, boa parte do share. Torres a gente entrou esse ano e já estamos na liderança de Torres. São mais de 500 condomínios, mais de 600 condomínios administrados no litoral.
É bastante, né? É bastante. E é um mercado que cresce muito o litoral, né? Com a pandemia, Só cresce. Com a pandemia, as pessoas mantiveram sua casa na capital, foram morar no litoral, boa parte delas, né? Trabalharam de casa, home office, algumas alugando, outras até mesmo comprando, né? Só cresce, não só a gente percebe isso depois da pandemia, intensificou ainda mais, mas é um movimento que antes a gente tinha veraneio, tinha mais movimento. Hoje o ano inteiro tem movimento. E sem contar que são muitos condomínios novos, implantados recentemente, e, portanto tem uma infraestrutura muito mais complexa e que precisa de uma boa administradora para fazer a gestão e apoiar o síndico para tomada de decisão, para uma gestão mais fluida, para questões de conflitos, enfim, são N questões. Tem tempo de resposta rápida, né? O cliente quer isso hoje, né? Com certeza. Cada vez o cliente exige mais agilidade. Cabe a nós, da empresa, buscar essa agilidade, né? Tem que ser fácil e ágil. A gente está conversando com a CEO do Grupo Guarida, Júlia Dal Santos. Depois do break vamos conversar um pouquinho das parcerias nacionais também, a evolução, o futuro da Guarida. Nós estamos com o Rio Grande que dá certo, você fica conosco e nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Júlia Dal Santos, CEO do Grupo Guarida, falando do mercado imobiliário e desta empresa que completa 46 anos, completou 46 anos, está entre as 5 maiores do país, é um case de sucesso. E a Júlia está há um ano como CEO, está desde os 13 anos dentro da empresa. Uma empresa que é familiar, mas preparou a sucessão e a profissionalização. Falamos de algumas parcerias locais, falar das parcerias nacionais. Hoje a Guarida chega a São Paulo através de uma parceria construída aqui que é com o Grupo Foxter, né, que é a parceria mais recente. Como é que foi construída essa parceria e como é que ela se manifesta no mercado hoje? A Guarida não atua em São Paulo, mas ela tem uma parceria com a Foxter, que é uma imobiliária gaúcha, né, inovadora e completamente focada em vendas. Então, para ampliar a nossa força de vendas, a gente entendeu que fazia sentido uma parceria estratégica, então a gente passa hoje a ter mais de 400 corretores atuando em Porto Alegre para venda e compra de imóveis, uma expertise de mais de uma década também exclusivamente em vendas e, na verdade, além disso, mais de 20 mil imóveis em oferta, então o cliente tem muito portfólio de produto para poder servir e atender a sua demanda. É que a Fox é propriedade do Grupo Loft, né? Isso, que é de São Paulo. Isso, o Grupo Loft atua em rede nacional e a Foxter faz parte do Grupo Loft. Então vocês fazem a venda, mas fazem a prospecção no caso, né? Isso. E mantém as plataformas digitais. Isso. E a Foxter faz a venda direta, no caso. Isso, gera a equipe, né? Gera a equipe. Nós prospectamos o cliente, fazemos a gestão do cliente, mas a Foxter faz o atendimento e a operação em si do processo de venda. Esse mercado vem mudando muito, depois da pandemia mudou, como é que tu visualiza o mercado? Assim? O mercado de vendas ele vem se atualizando como todo o mercado imobiliário, né? Cada vez mais digital também e realmente tem uma perspectiva positiva, né? de continuidade aí de vendas de imóveis com a baixa dos juros agora que tende a acontecer na sequência, né? Sim, a aquisição do imóvel, né? E os aluguéis? Como é que está o mercado de aluguéis? Os aluguéis só crescem. A gente tem uma tendência das gerações mais jovens a usar e não possuir. Então, Exatamente. Eles querem ter mais liberdade, flexibilidade. Então, os aluguéis têm acompanhado esse movimento. A gente tem crescido bastante em aluguéis. E realmente teve uma mudança durante a pandemia ali, durante o período de pandemia, porque teve muita negociação. Quem vai morar no litoral ficou um imóvel vazio na capital. Ou ele é alugado ou ele é vendido. Exatamente, né? Mas realmente assim a procura tem sido grande e em grande parte do Brasil já está havendo escassez de oferta. Como é que está Porto Alegre? Porto Alegre ainda está controlado, a gente ainda consegue controlar isso, está contornada a situação, ainda tem, porque teve déficit de população, né? É verdade, nós reduzimos a população. Mas em outras capitais o aumento do preço do aluguel é exatamente pela escassez. Então a gente tem controlado e sempre buscado ter boas alternativas de imóveis na prateleira e boas oportunidades de descontos para que o cliente possa realmente fazer
essa locação e ter uma experiência positiva com a moradia. E Porto Alegre tem algumas características, que como tem as universidades, muitos jovens vêm do interior e precisam alugar para fazer a universidade em Porto Alegre. Né? Exatamente. Então nós temos regiões próximas às universidades de Porto Alegre que têm geralmente prédios que são locados e por aí afora. Agora, o resgate do centro, né, e toda a reforma que está sendo feita no centro histórico, isso vai abrir um novo espaço ali. A gente está vendo o centro ressurgir. Ele estava muito depreciado, agora ele tem obras de infraestrutura e com certeza vai ter uma demanda especial para o centro histórico. Né? Com certeza, valorizou muito a região, toda a reforma, a revitalização da Orla é motivo de orgulho e de comemoração para nós gaúchos, né? Deixou a cidade muito mais bonita, valorizou algo que a gente ficava de costas antes para o Rio e agora a gente tem a oportunidade de ver a beleza de Porto Agora a gente Alegre. está de frente para o Rio. Exato, né? E o Centro Histórico é o segundo bairro que a gente mais loca. Então, já está isso, no passado, há 3 décadas, fugia-se do centro, hoje está voltando para o centro. O primeiro é Petrópolis, o segundo é centro, então realmente só tende a valorizar, né? Então a gente acredita muito nessa... Agora, é o perfil de prédios mais antigos, não é? Exatamente. A grande maioria deles, então requer um determinado aporte para fazer uma reforma às vezes. Né? E por isso que a gente tem a solução de antecipação de recursos para o proprietário para poder revitalizar, deixar um imóvel moderno. A gente tem vários cases de imóveis que estão parados há meses. A gente faz a reforma, antecipa o recurso para o proprietário, em 15, 20 dias está alocado. E geralmente são apartamentos maiores, né? Os Exato. apartamentos mais antigos têm um outro perfil, tem uma metragem maior, acomodação diferente. Né? E normalmente são obras rápidas, né? São obras de revitalização mesmo, então são simples de serem feitas e valorizam muito o imóvel. Hoje o cliente da guarida ele pode acessar a grande maioria dos serviços num aplicativo, né? Sim. Através do celular, está tudo na palma da mão. Sim, tanto para o proprietário como para o inquilino e principalmente para o síndico e moradores. Que é fundamental. Fundamental, dando toda a transparência, além da agilidade, que é algo que a gente estava falando que é necessária, dá toda a transparência e possibilidade do cliente se autoatender. Né? Então, são N recursos, a gente investe muito na nossa plataforma, que a gente chama de agência virtual, para garantir que o cliente possa ter tudo na palma da mão, como a gente falou, tecnologia para facilitar e se precisar do olho no olho, tem aqui para facilitar. Está tudo na palma da mão, mas se precisar ligar e falar com alguém, vai ter uma pessoa lá para responder. Ser humano. Né? Isso é fundamental. Porque quando tem o problema em casa, precisa efetuar o serviço, seja um cano ou não achou o síndico, vai bater na porta imobiliária. Né? Isso mesmo. Isso é fundamental, ter aquele acesso direto aí. E principalmente quando o assunto é moradia, né? Que a gente precisa ter uma experiência positiva. É fundamental isso. Agora, olhando para o futuro, como é que a Guarida vê o mercado? Vai partir para novas cidades? Vai sair para algum outro estado? Tem esse planejamento? Como é que vocês estão construindo isso? Nós estamos em franca expansão, então a última praça foi Torres, né? Como eu comentei, a gente já atende vários municípios do Rio Grande do Sul e sim, estamos analisando outras praças e outros estados para atuar e levar essa expertise de 46 anos adiante. Como é que é feita a seleção de equipes, o treinamento, isso tudo é feito dentro da própria Guarida? Como é que é feito isso? Sim, hoje... E quantos colaboradores tem hoje a Guarida? Hoje somos mais de 400 colaboradores e mais os 400 corretores da Foxer que acabam de alguma forma atuando junto conosco. E a gente tem todo um preparo com as pessoas, é uma das premissas. Quando a gente fez a sucessão, o que a gente combinou foi que a gente ia mudar e transformar aquilo que precisava, mas os nossos valores eram inegociáveis. E o que nos trouxe até aqui de valores, a gente manteria. Então, um dos valores é o cuidado com as pessoas. É exatamente esse o valor, cuidado com as pessoas. Então, a gente desenvolve constantemente. A gente tem o Guarida Academy, que é uma universidade corporativa, que desde 2002 a gente tem, que se chamava Uniguá, e a gente reformulou ela também. Eu vi no portfólio e me chamou bastante atenção, a academia interna, né? Isso mesmo. Qualificação, aprimoramento, desde 2002, mesmo. né? 2002, e aí a gente reformulou ela nesse ano exatamente para tornar ela mais digital, né? Mais atualizada, mas com o mesmo conceito, onde a gente desenvolve o nosso colaborador para questões técnicas do trabalho, mas também para a vida. Então, a gente tem cursos de orçamento familiar, cursos de inglês, N cursos que não é só para a empresa, é para a pessoa melhorar enquanto ser humano. E a gente aposta muito que fazendo as pessoas viverem melhor, que é o nosso propósito, a gente consegue conquistar os nossos resultados e objetivos. Agora, tem um trabalho para formar uma equipe de vendas, por exemplo, né? Tem. O vendedor, ele é um profissional altamente especializado, ele tem algo a mais, né? Com certeza. A equipe de vendas e principalmente o corretor de imóveis, que é autônomo, né? Existe toda uma dedicação e por isso o nosso parceiro Foxer, que tem mais de 400 corretores,
Tem escolas de treinamento e, enfim, é constantemente capacitado para garantir bom atendimento e venda, né? Porque a primeira visita, às vezes, é pelo site, depois o corretor leva no imóvel, seja um escritório, seja um lar, são abordagens diferentes, né? Com certeza, com certeza. Porque tem uma espécie de encantamento para fazer justamente a consagração do negócio que vai ser feito. Encantamento e conhecimento do mercado, né? Que é um mercado bem específico, né? Então, a gente também aposta muito nesse conhecimento jurídico, do conhecimento, porque realmente quando a gente fala de imóvel, é o lar da pessoa, né? Ou é o negócio que ela vai instalar, a gente precisa ter um cuidado porque está lidando com vida ali, né? Então não é só o tijolo. Os seguros, tem crescido esse mercado? Como é que a Guarida vem se encaixando aí? A gente tem crescido bastante. Na Guarida em si, a gente cresceu mais de 20% nesse último ano. Exatamente pela valorização do cliente na expertise que a gente tem e entendendo que o seguro ele é necessário para prevenir problemas lá adiante. Então, tem sido uma experiência muito positiva e a gente tem casos, né, de clientes que o próprio seguro fogo, a gente acha que imóvel não pega fogo, né, mas pega. Pode acontecer. A gente tem casos de clientes que foram nos agradecer cai um raio, pelo cuidado cai alguma coisa, pode que a gente teve, porque aí garante que o cliente consegue se deslocar para outro imóvel, tem um aluguel garantido, enfim, a gente consegue dar um conforto para um momento que é mais difícil, né? Isso tem que ser desenvolvido. O Brasil não tem cultura de seguro, infelizmente. O pessoal às vezes segura o carro, não segura a casa. Exatamente. Né? E ultimamente tem segurado pouco o carro até. E tem que investir nessa cultura de seguro. Com Prevenção é fundamental. A gente está conversando com a Júlia Dal Santos, CEO do Grupo Guarida, completando 46 anos. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Júlia Dal Santos, CEO do Grupo Guarida. A Guarida está completou 46 anos. A Júlia, desde os 13, está dentro da empresa que se profissionalizou, uma empresa familiar e é CEO do grupo já há um ano. O pai passou o bastão para a Júlia. Júlia, do que tu aprendeu com o teu pai ao longo de todos esses anos, o que tu leva para a tua gestão assim, hoje? Característica? Cuidado com as pessoas, a proximidade, o respeito pelo ser humano. Sem dúvida, isso é o que nos torna diferente na empresa e digo a empresa como um todo porque a gente valoriza o ser humano acima de tudo. Então, eu via desde pequena, porque eu comecei com 13, mas eu desde pequena estava dentro da empresa circulando, brincando, né? Na agência central? Exatamente. E na matriz também, que é ali na Protase. Então, eu sempre vi esse cuidado, esse carinho, o chegar e dar bom dia para todo mundo. E é isso que eu levo comigo. Eu acho que é isso que de fato, no fim das contas, tudo é sobre pessoas, né? Tu percorre as outras unidades? Como é que é a tua rotina? Isso faz parte? Como fazer a gestão de uma empresa que cresceu tanto, tem tantos braços e outras empresas dentro do guarda-chuva? Qual o segredo desse sucesso, assim? Eu circulo bastante nas agências de Porto Alegre, do litoral também, volta e meia, faço um bate-volta, né? Mas a gestão à distância hoje facilitou muito, né? Então, hoje, tudo está no sistema, no sentido de informação. O que a gente faz de dar a chegadinha mais perto, o olhar no olho é realmente para ver a pessoa, sentir o dia a dia da agência, né? Mas a gente tem vários rituais de gestão, assim, bem consolidados, então são todos por internet, né? Pelo teleconferência? Exato, então facilita bastante o fato da gente conseguir se comunicar como um todo com todas as agências. A pandemia foi um desafio para a gestão? Foi. Acho que foi, na minha carreira, foi o meu momento mais difícil, com certeza. A Guarida saiu muito bem no sentido de resultado, mas foi um momento muito difícil em termos de gestão de pessoas. E a gente, naquela época, ainda não fazia home office, né? Hoje a gente tem equipes híbridas. Tudo era diferente e era novidade. E a gente teve que, em pouco tempo, sem preparo, migrar toda a equipe para o home office. Na época ali, na locação, eu estava à frente da locação, foram muitas negociações de aluguel. E realmente isso foi um desafio. A gente conseguiu, encontrou soluções para atender todas as partes. A gente teve um sucesso nas negociações, mas foram noites sem dormir para a gente conseguir equilibrar e conseguir encontrar alternativa, porque o inquilino não conseguia pagar e o proprietário não podia deixar de receber, porque também dependia daquele aluguel. Todas as pontas estavam afetadas, tinha que se cuidar da saúde das pessoas e manter a operação. E a gente estava com as equipes em casa, né, tendo que adaptar a rotina, mães e pais com filhos sem aula dentro de casa, então foi realmente
um momento desafiador. Em termos de resultado, foi bem positivo, mas acho que certamente, apesar da pandemia ser muito triste, nos tornou mais resiliente. Isso, sem dúvida, nos tornou... mais cuidadosos com as pessoas, né? Ainda mais necessário olhar para as pessoas e ter esse cuidado. E um aprendizado com a operação toda, né? E o híbrido que hoje a gente tem... Hoje é híbrido. Hoje é híbrido. A gente tem metade da empresa em formato que pode trabalhar em home office ou na agência. Então, isso não existia antes. E funciona bem o híbrido para vocês? Funciona. Ainda hoje, eu estava lendo a pesquisa que a gente faz com os líderes para entender e não piorou a produtividade, não piorou a comunicação. A gente fez todo um planejamento depois para organizar isso, com sistemática, enfim, formas de gerir isso, e a gente está bem satisfeito com o resultado dessa empresa híbrida. Júlia, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? É uma pergunta ampla e bem pessoal, né? Mas pensando assim, eu acho que eu elencaria duas coisas. A primeira delas seria respeito às pessoas, aos momentos, às diferenças. Eu acho que o respeito é uma premissa importante para que as coisas deem certo e pessoas com atitude de fazer a coisa acontecer. Senão a gente vê, às vezes, muitas pessoas falando, querendo e fazendo pouco. Então, acho que atitudes de pessoas que queiram fazer acontecer fazem com que a coisa dê certo. Júlia Dal Santos, CEO do Grupo Guarida. A Guarida é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, leve nosso abraço a todas as equipes da Guarida e obrigado por contar a história aqui. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigada, Osiris. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós retornamos na próxima semana. Até lá.